Bom dia, nós estamos aqui com um ex-aluno do nosso colégio. Qual o seu nome? Robson Brito Barbosa. Qual a sua profissão, Robson? Eu sou engenheiro civil. Quando você estudou no colégio, qual a época, né, que você estudou no nosso colégio? Eu estudei na Escola João Duval nos anos de 86 e 87. Como os estudos foram importantes para a sua vida profissional? Extremamente importante. Eu, desde muito cedo, eu sempre tive esse compromisso de que a alternativa que a condição social da qual eu vi, eu sabia que a única alternativa era buscar mesmo conhecimento, estudar. E fiz isso a vida inteira em escolas públicas, né? E João Duval foi onde eu estudei o segundo e o terceiro ano. E foi onde eu tive mais ou menos a ideia de que área eu gostaria de atuar, de quais as matérias que mais eu me identificava, e a partir daí eu busquei a minha profissão. Ok. No seu tempo, como era a relação do aluno com aluno, aluno-professor, aluno-funcionário e o aluno e a direção da escola? Bom, o aluno é a melhor possível, éramos todos amigos. Inclusive até hoje com alguns eu mantenho contato, tenho colegas gerentes de banco, tenho colegas na Polícia Militar, tenho colegas professores, e essa amizade começou ali na escola João Duval. Todos nós, basicamente todos de uma mesma classe social, mas todos muito dedicados, colegas muito responsáveis, e inclusive hoje ainda a gente tem um vínculo de amizade muito bom. Ok, a relação com o professor era também a melhor possível. Os professores eram extremamente comprometidos, a gente tinha grandes amigos, tínhamos lá professor Zé Raimundo Azevedo, professor Zé Raimundo Carneiro, que era filho da professora Hilda Carneiro, enfim, Vaneide Costa Godinho, professora Marisa de inglês. Éramos grandes amigos, a gente tinha uma relação muito próxima, de amizade, muito sincera. E isso era muito bom, isso contribuía muito com o desenvolvimento do aprendizado. E os funcionários e a direção? Também muito bom, todo mundo muito comprometido. Aliás, a escola João Duval tinha uma particularidade muito grande, que, embora fosse uma escola pública, tinha meio que o espírito e o andamento de uma escola particular, né? A gente tinha ali um comprometimento muito grande de todo mundo, e essa ideia era o respeito pelo patrimônio, né? O compromisso em estudar, essa visão de que o estudo era fundamental para o desenvolvimento do cidadão. Tudo isso era muito bem enraizado na escola João Duval, e eles conseguiram passar isso para todos, alunos, funcionários e professores, e todo mundo. Ok. No decorrer dos seus estudos, quais as atividades e professores que foram mais marcantes para você? Bom, eu fui aluno de crédito e finanças. É um curso que hoje é um curso técnico que hoje já não existe, eu acho. Que era basicamente muito próximo do curso de técnico e contabilidade. E nós tínhamos atividades muito próximas do que um profissional crédito e finanças faz. Tanto é que, por conta disso, muitos colegas nossos saíram de lá e foram trabalhar em bancos privados, né? Hoje, inclusive, nós temos o Gerival, que é gerente do Banco Itaú, que é um aluno egresso do João Duval. Desde 87, quando ele concluiu o segundo grau, ele já migrou diretamente ele estagiou no Itaú e ficou lá, e hoje é gerente. Então você vê que a gente tinha essa ligação muito grande com o mundo lá fora, né? Era um curso técnico que realmente preparava para o mercado, e os alunos do João Duval eram sempre bem aceitos nas instituições privadas. Ok. E qual a visão que o colégio proporcionou para a sua vida? É justamente essa colaborou para nos tornar cidadãos comprometidos, né, responsáveis, e bons profissionais. E esse compromisso de buscar sempre estar se desenvolvendo, evoluindo e buscando uma vida digna, com base no conhecimento, na busca do conhecimento. Vamos lá, fale aí o professor que mais te marcou, Robson. Bom, eu lembro de todos os meus professores do segundo e terceiro ano do João Duval, né?
desde a professora Solange, de Programa de Saúde, até o professor Erasmo, de Português. Mas, assim, tem dois momentos que me marcaram muito no Colégio João Durval, que foi quando eu estava ainda no segundo ano, um jovem que tinha saído de lá, tinha passado no vestibular para letras, que era o Jonas, e a professora Vaneide Costa Godinho levou esse rapaz lá de volta à escola para conversar com a gente, para falar da importância, e que Jonas sempre foi um aluno muito dedicado, e que ele havia passado no vestibular sem um cursinho para vestibular, só com conhecimento adquirido na escola, no ensino médio que ele teve lá no João Durval. E isso me marcou muito, porque eu vi a importância que era o estudo e a valorização que a escola estava dando àquele rapaz por ele ter sido aprovado no vestibular da UFS. E eu imaginei, disse, pô, é isso que eu quero para mim, eu vou passar também no vestibular. Mas ainda não havia definido qual era a área. E aí, com o tempo, né, os estudos continuando, uma coisa me impressionava muito, que era o professor Zé Raimundo Azevedo, que ele, durante as aulas, ele ia resolver uma equação e tal, e depois que ele chegava o resultado, era aquela coisa, aquele desenvolvimento todo, aquela demonstração, no final ele dizia, melhor do que matemática, fórmula. E aí eu achava interessante, pô, matemática deve ser uma coisa muito boa, porque melhor do que matemática só mulher, colocava matemática assim como uma coisa extremamente prazerosa. E aí eu, de fato, fui ver por que é que ele gosta tanto de matemática e passei a me envolver mais. Eu, na verdade, nunca fui um aluno, como o pessoal diz, CDF, né, na nossa época. Eu sempre fui um aluno mediano, mas a partir daí, até depois mesmo da conclusão do segundo grau, eu passei a estudar, e aí eu via que tinha que definir uma área para a qual eu queria atuar. E aí eu me envolvi mais com as ciências exatas, justamente por conta desse incentivo do professor Zé Raimundo. Eu até já tive a oportunidade de dizer isso para ele, mas é sempre bom a gente registrar aqui, porque foram assim momentos que me marcaram na escola João Durval, e eu tenho assim um prazer muito grande de contar isso. E agora, para a gente finalizar, então, expresse uma mensagem aí para os nossos alunos e os professores aí para 2017. Como é que é uma mensagem? Uma mensagem para os nossos alunos. Bom, a mensagem é a seguinte, para os colegas, para os alunos, né? A gente tem visto aí a realidade da escola pública, infelizmente o desempenho dos alunos não é dos melhores, e isso me deixa muito triste, porque eu vejo que não há um compromisso das famílias, né? Não há um compromisso do próprio estudante e muitas vezes também até do professor. O que parece é que as pessoas jogaram a toalha e o ensino público parece que desistiram. E eu queria pedir tanto aos alunos quanto aos professores que, independente do que digam, do que pareça, dos números que se revelam aí, a gente resgate esse compromisso, né, que tinham as famílias de acompanhar o dia a dia do aluno na escola, que tinham também os alunos de se dedicarem aos estudos, e dos professores também, porque a gente vê às vezes o mesmo professor que ensina na escola pública, ensina na escola particular, e o compromisso é bem diferente, né? Então eu acho que é um empenho que depende de todos. A escola João Durval tem uma particularidade que nós tínhamos na direção, você veja que interessante, a professora Hilda Carneiro, que era irmã do governador João Durval Carneiro, e ela tinha esse compromisso de honrar o nome da escola João Durval. E ela conseguia fazer isso com muita eficiência. A vice-diretora era a professora Bibi, do Colégio Castro Alves. Então a gente tinha um intercâmbio muito grande, ela levava alunos da Escola Castro Alves para fazerem apresentações lá para a gente. Havia essa relação. Você vê, por exemplo, o Colégio João Durval não existia aula vaga, né? Quando acontecia de um daqueles professores faltar, a professora Bibi ia para a sala de aula e passava atividades e fazia reuniões. Enfim, a gente tinha, como eu falei, esse mesmo compromisso que às vezes a gente só vê na escola particular, a gente tinha também na escola João Durval. E eu acho que isso pode ser resgatado, eu acho que isso é o que faz a diferença. Ok, nós agradecemos aí sua entrevista e espero que seja benéfica aí, bem estimulante aí para os nossos alunos. Obrigado, Robson. Obrigado. Vamos lá. Boa tarde, nós estamos aqui com
um antigo professor do nosso colégio. Como é o nome do senhor? José Raimundo Azevedo. Qual foi a sua função, assim, a matéria que o senhor ensinava e quanto tempo trabalhou? Quando eu fui nomeado para professor de matemática, não é, do ensino médio, e trabalhei nessa escola durante 26 anos. Fale um pouco aí sobre sua visão do colégio no passado, como era a escola. Só contando um fato daquela época, quando essa escola quando foi criado aqui o nível médio, e o Estado tinha feito um concurso, e neste concurso, por incrível que pareça, os professores que foram em primeiro lugar em todas as disciplinas pertenciam ao MDB. E a direção e o governo pertenciam à Arena. Então, veja você, existiam apenas 2 partidos na época, não é? E a Hilda Carneiro, com muita inteligência, enquanto outros diretores se recusavam a aceitar as pessoas que passavam em primeiro lugar, e como só se podia chamar no concurso pela ordem de classificação, Hilda, com muita sabedoria, embora fosse irmã do governador, não é? Ela também da Arena, ela convocou todos esses professores que passaram em primeiro lugar no concurso, e essa escola tornou-se uma referência em Feira de Santana, porque, é claro, se contratou os melhores profissionais em cada área. No seu tempo, como era a relação de aluno-aluno, aluno-professor, aluno com funcionário e a direção? Olha, eu nunca tive problema de relacionamento na nossa, pelo menos na minha época, né? Nem com professores, nem com os colegas professores, nem com a direção, nem com o aluno. Basta lhe dizer que o calendário mandava ter aula dia de sábado, mas sábado à noite, não estou falando nem sábado de dia, à noite. E eu vinha dar aula aqui, juntamente com o Erasmo, com outros professores, e não faltava um aluno. Se você fizer uma entrevista com os alunos da cara, você vai ver que o sábado aqui não faltava nenhum aluno. Ninguém faltava aula, porque esses professores eram muito compromissados, e o aluno sabia que realmente ia ter aula, ia ter conteúdo, e todos compareciam. E por isso que, como eu disse, essa escola se tornou uma referência. Alguns diziam, mas o aluno não vem dia de sábado. E nós provamos na época que isso era balela. Sábado à noite, todos os alunos compareciam aqui, e a direção daquela época pode confirmar o que nós estamos dizendo aqui. Relate uma experiência ou mais experiência em sala de aula que tenha lhe marcado positivamente aí nesse tempo de ensino. Foram diversas experiências, né? Passaram tantos anos para a gente recordar as nossas experiências, mas aqui tivemos boas experiências, né? Porque tivemos alunos excelentes, né? Como eu disse, a escola tornou-se uma referência em Feira de Santana. Alunos eram aprovados no vestibular das universidades públicas. Eu recebia telefonema de alunos que estavam em Brasília, em outros estados, dizendo da satisfação de ter passado em concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, e agradecendo a esse colégio, e particularmente me agradecia como professor de matemática que fui durante todo esse período. Deixa uma mensagem aí para a nossa comunidade escolar para esse 2017 aí, professor. A nossa mensagem é de que realmente o ano 2017 a escola possa ter mais qualidade, não é? Possa ter um ensino de primeira, como ela sempre teve no passado, e melhorar cada vez mais a qualidade do ensino, não só da rede estadual, que é importantíssima, nós estamos falando da rede estadual, mas essa qualidade do ensino tem que ser melhorada, principalmente também na rede municipal, porque é lá que a rede municipal é responsável pelo ensino fundamental e pela educação infantil, é ela que realmente prepara a base para que a criança possa se integrar no 2º grau e na universidade. Nós agradecemos aí ao professor e ex-prefeito, né, da nossa cidade, o professor Zé Raimundo. Valeu, professor. Olha, eu digo sempre que o meu cargo mais importante é professor, né? E aqui repetindo o imperador Dom Pedro II, que disse que se não fosse imperador gostaria de ser professor, e eu sempre fui professor e estive em diversos cargos, né? Estive várias vezes vereador, secretário de Educação por 3 vezes, vice-prefeito por 2 vezes, prefeito por 2 vezes, mas eu sempre fui professor. Não, nós agradecemos aí, sei que foi muito proveitoso aí esse momento aí conosco. Obrigado, professor. Obrigado a você e a todos que fazem a Escola João Duval Carneiro.
aqui com uma ex-aluna do nosso colégio. Qual o seu nome? Daniela, Qual a sua profissão, Daniela? auxiliar administrativa. Quando você estudou no colégio João Duval, Em 99. como os estudos foram importantes para a sua vida profissional? Foi muito importante, pois eu cresci na vida profissional. E no seu tempo, como era a relação aluno-aluno, aluno-professor, aluno-funcionário e os alunos com a direção? Como era essa relação? Era uma relação harmoniosa. Com todos esses pontos aí? Era bom de se conviver. E no decorrer dos seus estudos, quais atividades e professores foram marcantes para você? A atividade foi PEI e os professores foram para Clarice. Qual a visão que o colégio proporcionou para a sua vida? Uma visão ampla, pois abriu os horizontes para a minha habilidade. E como foi a sua passagem pelo colégio? Expresse uma mensagem para os nossos alunos e professores para 2017. Foi uma longa passagem e a mensagem é que os alunos se dediquem aos estudos e que tenham um ótimo ano em 2017. Obrigado. Então, a entrevista aqui com a nossa funcionária homem. Ana Meire Dias dos Santos. Qual a sua função e há quanto tempo trabalha no colégio Meire? Como é? Qual a sua função na escola? Trabalho E na qual... secretaria, né? Pronto, e há quanto tempo você trabalha aqui no 12, colégio? vai fazer 13 agora em janeiro. Tá 27 de janeiro. E assim, no decorrer desse tempo aí, fale um pouco da sua visão sobre o colégio no passado e nos dias atuais. Já mudou bastante. Quando eu cheguei aqui com aquele balcão horroroso que tinha aqui, ó, tá outro colégio. O colégio agora tá 100%. E em relação aos alunos? Os alunos, pode falar a verdade? Pode, é para falar a verdade. Os alunos que tá deixando a desejar. Tá um caos. Os alunos de antigamente eram bem melhores. Pronto, e assim, o que é que eles tinham que hoje os alunos não têm? Eles obedeciam mais, estudavam mais, agora estão relapsos, estão relaxados e ousados. Pronto, e nas suas atividades, o que te traz mais prazer? Tudo, Carlos, eu adoro trabalhar na secretaria, tudo me traz prazer. Eu adoro trabalhar, já tenho tanto tempo, 35 anos já de serviço. Pronto, e nesses 30 e tantos anos de serviço e 13 anos aqui no João Duval, o que te marcou positivamente nesse tempo? O ambiente de trabalho, os colegas entrando, saindo, chega gente boa o tempo todo. Isso me marcou. Então tá, muito obrigado, Meire, foi muito bom a sua entrevista, um abraço. Estamos aqui com uma mãe de uma aluna do nosso colégio. Qual o seu nome? Simão. O que lhe motivou a matricular sua filha no colégio João Duval? Eu gosto da escola, a escola é grande, tem uma estrutura ótima para os alunos, tem um ensino também bom. Também porque eu já estudei aqui, já fui aluna aqui. Quais suas expectativas para o colégio? E de acordo com suas expectativas, o que o colégio tem correspondido? Tem. Os professores são bons, ensinam bem. Os alunos é que às vezes não estudam, né? Brinca mais do que estuda. Houve alguma mudança na sua filha após estar estudando no colégio? Ela tem 3 anos aqui, vai entrar o 4º ano. Da 7ª série, que foi de 2016 pra cá, foi que ela mudou mais. Ficou mais ousada, rebelde, mas fez as amizades também. Ela tava com as amizadezinhas, mais ou menos. Tava influenciando. E a questão da escola influenciou de alguma forma ela nessas mudanças ou não? Ou é só amizade mesmo? Não, só amizade. E como você avalia a estrutura da escola, o quadro de professores, funcionários e a direção? Eu acho ótimo, não tenho do que reclamar. Os professores ensinam bem, as meninas que trabalham aqui também trabalham bem.
papel de educar até os alunos, ajudar. E os professores e a direção também. Ok, muito obrigado por sua entrevista. Por nada. Boa tarde, nós estamos aqui com uma mãe de aluno. Qual o seu nome? Rita de Cássia Nunes Coutinho. O que lhe motivou a matricular seus filhos no Colégio João Duval? Porque meus primeiros filhos estudaram aqui e também era o colégio mais próximo e deu para matricular eles. Ok. Quais foram suas expectativas para o colégio e, de acordo com as suas expectativas, o colégio correspondeu com essas expectativas? As expectativas eram melhores, né? Que o ensino fosse bom e que os filhos passassem de ano. Infelizmente, eles que deixaram a desejar, né? Porque não se esforçou em estudar. Ok. Houve alguma mudança nos seus filhos após estar estudando no colégio? Como eu tenho dois, né, da mesma idade aqui, eu senti que não quis assim, não sei se foi ele que não quis estudar ou se foi algum professor, né, que não passou direito à matéria, mas esse mesmo aqui perdeu vários anos. Já o outro saiu melhor, ele se esforçou, saiu melhor. E assim, como a senhora avalia a estrutura da escola, o quadro de professores, funcionários e a direção? No caso da direção, eu acho boa, né? Agora, com respeito aos professores também, eu acho que quem faz o professor é o próprio aluno. Se o aluno se esforça, os professores também se esforçam em ensinar. Ok, nós agradecemos a sua participação aqui. Essa história aí desses anos de João Duval. Bem, eu cheguei aqui no Colégio Estadual João Duval Carneiro na década de 80, no dia 27/2 de 1985. Porém, a escola foi fundada em 1974 como escola de primeiro grau, que era a escola de primeira a quarta série. No ano de 1976, passou a funcionar também o segundo grau. Foi quando deixou de ser escola e passou a ser chamado de Colégio Estadual João Duval Carneiro. Conte um pouco mais aí da história. Quem foram os diretores? Quem foi o passado aí? Como foi essa história aí toda da fundação? Bem, no ano de 1985, a diretora, quando eu cheguei aqui, era a professora Hilda Carneiro. Em 1987, a diretora era a professora Valma Paixão de Oliveira, que ficou até 1991. Em outubro de 1991, quem assumiu a direção foi a professora Aônia Brito do Vale, que ficou como diretora até o 17 de março de 1997. Em 13 de março de 2003, assumiu a direção da escola a professora Miraci Santos Rego, que permaneceu no cargo por quase 3 anos, quando em 2/3 de 2006 assumiu a direção da escola a professora Sara Pereira Nascimento, uma vez que a professora Miraci tinha se aposentado. Em 19 de março de 2007, através de uma eleição interna aqui da escola, que foi feita com os professores e funcionários, eu assumi a direção e estou até o presente momento. Para mim, o Colégio Estadual João Duval Carneiro é a minha segunda casa. Gosto demais do meu trabalho, amo tudo que eu faço com relação a essa escola e uma coisa eu vou lhe dizer. Desde que aqui cheguei, eu tenho tido bons frutos, boas amizades, bons alunos, certo? E antes de assumir a direção, quando eu ainda era professora, essa escola, nós tínhamos aulas de segunda a sexta, às vezes até o dia de sábado, e, sinceramente, eram muitos alunos.
nós tínhamos vários cursos técnicos, como crédito e finanças, preparação para o trabalho e contabilidade. Nós não tínhamos evasão. Infelizmente, após a retirada do curso técnico, aí começaram a surgir as evasões. Eu espero que este ano de 2017 nós tenhamos mais êxito do que o do ano de 2016, que tenhamos paz, amor, harmonia, tranquilidade e que cada vez mais os nossos colegas professores, os nossos alunos, os nossos funcionários se empenhem cada vez mais por tudo aquilo que eles pretendem fazer. Quero agradecer às minhas colegas que foram vices anteriores, quando eu assumi em 2007, a professora Jassunita, professora Carla, professora Mércia, professora Márcia. Todas elas trabalharam como vice-diretoras, onde me ajudaram bastante e fizemos excelentes trabalhos. Quero agradecer também aos nossos ex-colegas que foram vice-diretores, professores André Luiz e o professor Vicente Ferrez. E também, na oportunidade, agradeço ao professor Leonel Sampaio, que foi o diretor que assumiu no ano de 1997, sucedendo a professora Aônia Brito do Vale. No momento, eu agradeço aos dois vices que estão trabalhando comigo nessa gestão. Professor Carlos Liverton, que é o vice da noite, que todo mundo conhece, e a professora Carla Rebouças. Vale salientar também que todos nós temos um empenho muito grande com relação ao nosso trabalho, certo? Nós fazemos o que podemos e o que está realmente ao nosso alcance. Eu espero que 2017 seja um ano de êxito, de muita paz, muito amor, muita harmonia, e contamos, não somente eu, como a equipe gestora e também a coordenadora professora Eli, contamos com a colaboração e a participação de todos os nossos colegas para todas as ações que vamos desenvolver nesse ano de 2017. Parabéns a todos, sucesso e boa sorte. Muito obrigado aí, Pro, por essa entrevista. Nós agradecemos.